Olá pessoal, estou aqui de novo para falar com vocês sobre um assunto muito interessante dentro da biologia, que é assim, o primeiro grupo de seres vivos que nós vamos trabalhar, que é os vírus. Os vírus, para quem não sabe, não se enquadram em nenhum dos 5 reinos. Nós possuímos 5 reinos onde os seres vivos estão enquadrados. Entre eles o Monera, o Protista, o Fungi, o Plant e o Animalia. Os vírus não se enquadram em nenhum desses 5 reinos, pois os vírus não são formados por células. Os vírus são acelulares. Por não serem formados por células, eles não são agrupados em nenhum desses 5 grupos. Eles são tratados pela biologia em um grupo à parte, não enquadrando em nenhum dos 5 reinos. Os vírus, por não possuírem organização celular, eles também não possuem metabolismo próprio, ou seja, os vírus não possuem lá, não conseguem fazer sozinhos as reações químicas necessárias para obter energia e para manter-se vivos e para se reproduzir. Os vírus, para fazerem isso, eles têm que estar obrigatoriamente dentro de uma célula hospedeira. E aí ele vai utilizar a maquinária celular, o metabolismo celular dessa célula hospedeira, para se reproduzir, para produzir as proteínas que vão formar o novo vírus e o material genético também. Com relação ao material genético, os vírus nunca possuem DNA e RNA ao mesmo tempo. Os vírus vão possuir DNA ou RNA, nunca possuem os 2 ácidos nucleicos. Então o vírus ele é formado basicamente pelo capsídeo. O capsídeo é essa parte externa que envolve o DNA, o material genético. Esse capsídeo é formado por proteínas que se unem umas às outras. Essas proteínas que formam o capsídeo são chamadas de capsômeros, certo? Então, os capsômeros se unem para formar o capsídeo que protege o material genético. Então, a estrutura de um vírus é bem simples. Aqui eu tenho o capsídeo, eu tenho um ácido nucleico e o conjunto entre capsídeo e o material genético, eu chamo isso tudo aqui, esse conjunto de nucleocapsídeo. Essa é uma estrutura básica de um vírus. Porém, nem todos os vírus têm essa estrutura. Existem vírus que são chamados de envelopados, que a gente vai ver mais adiante, que vão possuir como uma membrana, parte de uma membrana celular, uma membrana lipoproteica envolvendo esse capsídeo. Aqui é um exemplo desse vírus envelopado. Eu tenho lá dentro o núcleo capsídeo, né, que é o capsídeo mais o material genético, e envolvendo o capsídeo eu vou encontrar um envelope. Um envelope é como se fosse uma membrana, é parte das membranas celulares que esse vírus hospedou, parasitou durante a sua formação. Ao ele sair da célula, ele leva parte dessa membrana que vai ficar formando esse envelope aí. Então ele possui um envelope formado por proteínas. Esses vírus são chamados de vírus envelopados, pois possuem um envelope formado por membrana lipoproteica envolvendo o núcleo capsídeo. Em relação aos níveis de organização, os vírus estão apenas ao nível molecular, pois eles não possuem, como eu já disse, célula. Eles não têm célula, eles também não têm metabolismo próprio. E, como eu já disse no começo, eles necessitam parasitar células para conseguir se reproduzir. Então, nós falamos na biologia que os vírus não têm metabolismo próprio e que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso? Um parasita intracelular obrigatório? Ele depende do equipamento bioquímico de outro organismo para poder se reproduzir, para poder ter metabolismo. Interessante que os vírus podem parasitar tanto os seres procariontes, exemplo das bactérias, como eucariontes, como os seres humanos, os porcos, as aves e os vegetais. Como eu disse, alguns vírus infectam animais, plantas e micro-organismos. Porém, todo vírus é específico. O que é um vírus específico? Se eu tenho um vírus que infecta somente uma planta, ele jamais vai infectar um animal. Se eu tenho um vírus que infecta um animal, ele jamais vai infectar uma planta. E vice-versa. Então eu digo que os vírus são todos específicos. Eles têm uma espécie
definida para explorarem a maquinária celular, para parasitarem, para se reproduzirem dentro de uma célula específica, de um indivíduo específico. Eles não parasitam a esmo qualquer célula. Como que eles fazem para entrarem dentro de uma célula? Os vírus eles vão utilizar de receptores proteicos celulares da membrana ou da parede celular. Quando eu falo de uma bactéria, da parede celular. Quando eu falo da membrana, estou falando no caso de uma célula humana, por exemplo. Como se fosse um encaixe entre chave e fechadura. Ou seja, o vírus tem uma proteína no seu capsídeo, no seu envelope, que se liga a uma proteína que existe na célula hospedeira. Com isso, ele consegue aderir ou até mesmo entrar dentro dessa célula. Aqui eu tenho alguns exemplos de vírus com diferentes formas. Aqui o vírus da herpes simplex, que é a herpes labial, a mais comum, que grande parte da população mundial possui. Aqui o vírus da AIDS e aqui o vírus da gripe. Não sei se vocês perceberam, esses vírus todos aqui são envelopados, porque eles possuem um envelope e lá dentro eu vou encontrar o núcleo capsídeo, ou seja, o capsídeo e o material genético dentro do envelope. Então, tanto o vírus da herpes, quanto da AIDS, quanto da gripe são vírus envelopados. Fora da célula hospedeira, eles não apresentam nenhuma atividade. Os vírus são como se fossem uma pedrinha, um cristal. Ele não tem atividade nenhuma. Ele, fora da célula, é como se fosse um cristal, realmente. O cristal, imagine um cristal de sal. Ele jamais ele vai ter atividade. Ele não vai se reproduzir, ele não vai fazer nada. Ele não tem nenhuma atividade. Já os vírus envelopados, que é aqueles que possuem uma membrana, parte da membrana celular, ele não vai virar, como que eu posso dizer, um cristal. Por ele não virar um cristal, ele não se cristalizar, ele vai se degenerar muito rápido fora do ambiente. Então, ele se integra muito facilmente no ambiente. O que não acontece com os outros vírus que não são envelopados. Eles se cristalizam e daí a algum tempo, depois de alguns meses, dias, se eles entrarem em contato com a célula hospedeira, ele vai aderir ali com os receptores. Já o vírus envelopado, então, quando ele está fora da célula, se ele não atingir um organismo para ele parasitar logo, ele vai acabar se desintegrando e desaparecendo, pois ele não se cristaliza. Aqui eu tenho um exemplo de um vírus muito usado nos livros didáticos, e não só nos livros didáticos também, mas pela biotecnologia, é o bacteriófago, ou seja, um vírus que se alimenta, ou seja, que parasita bactérias. Por ele parasitar uma bactéria e quando ele produz novos vírus, ele acaba por matar essa bactéria, ele recebeu esse nome de bacteriófago, ou simplesmente fagos. Ele tem essa estrutura, parece uma nave espacial, né? Ele tem o capsídeo, vocês podem ver, o capsídeo é formado por tudo isso aqui, ó, a cabeça, a cauda e pelas fibras da cauda. E ele é formado pelos capsômeros, né, que se unem para formar todo o capsídeo. E lá dentro da cabeça vai encontrar o material genético. Nesse caso aqui do bacteriófago é o DNA. Então ele é um vírus que infecta somente bactérias. E essa aqui é a forma dele. Ele tem cabeça, ele tem um pescoço, ele tem uma cauda e ele possui as fibras da cauda. Essas fibras aqui, que parecem os pés de uma nave espacial que chegam à Lua, né? Essas fibras aqui vão servir, na verdade, para aderir esse vírus à bactéria hospedeira. Então ele chega ali, se fixa a bactéria a partir dessas fibras da cauda aqui, que são nada mais do que capsômeros, né? Que estão formando aqui, no caso, o capsídeo. Como que funciona? Como que é o processo de infecção de uma bactéria? Nesse processo, ao ele chegar e aderir à membrana da bactéria, a parede celular da bactéria, o bacteriófago não entra com o capsídeo para dentro da célula. O capsídeo fica externamente, ele faz uma pequena abertura na parede celular bacteriana e injeta dentro o seu material genético, que vai se misturar ao material genético da bactéria. E os vírus têm dois tipos de ciclos.
um chamado ciclo lisogênico, quando o vírus ele incorpora o DNA viral, né, ao DNA bacteriano, e não vai interferir no metabolismo da bactéria. A bactéria vai se reproduzir normalmente e vai transferir aos seus descendentes o material genético do vírus. Ou seja, nesse ciclo a bactéria não é morta, não é destruída pelo vírus. Esse é o ciclo lisogênico. Então, se for perguntado na prova, como que se caracteriza o ciclo lisogênico dos vírus, vocês vão falar o seguinte: no ciclo lisogênico, o DNA viral incorpora-se ao DNA bacteriano e não interfere no metabolismo da bactéria, que se reproduz normalmente, transmitindo o DNA viral aos seus descendentes. Isso é o ciclo lisogênico. E eles também possuem um outro ciclo, que é o inverso, chamado de ciclo lítico. Os vírus são chamados de vírus líticos. A bactéria é chamada não lisogênica. O que acontece nesse ciclo? O DNA viral passa a comandar o metabolismo bacteriano e vai formar vários DNAs virais, DNAs, né, no caso, novos DNA de vírus, e proteínas que vão formar cápsula também. Aquela cápsula proteica, vão formar os capsômeros ali, usando o metabolismo da célula. E depois que ele forma novos vírus, vai ocorrer a lise da célula, ou seja, a célula vai explodir, vai se quebrar, vai se partir e vai liberar novos vírus que vão ficar livres no ambiente em formas de cristais, né? E quando encontrar uma nova bactéria com receptores adequados, ele vai se fixar e vai fazer novamente a infecção, podendo ter o ciclo lítico, né, que é esse caso, ou o lisogênico. Então, se for perguntado na prova, explique como funciona o ciclo lítico de um vírus, de um bacteriófago. Você vai falar assim: o DNA viral passa a comandar o metabolismo bacteriano e formar vários DNAs virais e cápsulas proteicas que se organizam formando novos vírus. Com isso ocorre a lise da célula, liberando vários vírus que podem infectar outras bactérias, reiniciando novamente o ciclo. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Aqui está um esqueminha explicando a diferença do ciclo lítico e do ciclo lisogênico. Aqui à sua direita está falando do ciclo lisogênico. O que acontece? A bactéria está no ambiente, o vírus vem, adere a ela, joga o seu DNA. O seu DNA vai se incorporar ao DNA da bactéria. Essa bactéria passa a se reproduzir e vai produzir bactérias com material genético viral ali dentro. A qualquer momento, qualquer uma dessas células aqui pode passar a possuir o ciclo lítico. Quando acontece isso, a bactéria começa a produzir novos vírus, novas proteínas virais, novos DNAs. Começa a ocorrer a montagem aqui, esse processo de formação de novos vírus ainda dentro da célula, chama-se processo de montagem. E depois que é formado os novos vírus, a célula ocorre a lise da célula, que é o rompimento da célula, e os vírus são lançados para o ambiente e podem novamente encontrar novas células, novas bactérias e infectar elas. Isso aqui é um resuminho do ciclo lítico e ciclo lisogênico. Então, ciclo lisogênico não ocorre a lise celular, não ocorre a morte da célula, não ocorre a morte da bactéria. Essa bactéria vai produzir filhos e filhos e filhos, todos com um DNA viral ali, um DNA hospedeiro, um DNA viral infectado. Porém, no ciclo lítico, o DNA do vírus vai controlar a maquinária celular para produzir novos vírus e a célula com isso vai acabar morrendo no final das contas. Vírus de animais. Vamos falar um pouco sobre os vírus de animais. No caso dos vírus de animais, o maior número de espécies de vírus que existe no planeta são de vírus de animais. São a maior diversidade de vírus. Os vírus de animais podem ser tanto de DNA ou de RNA. Nunca os dois ao mesmo tempo, assim como eu já disse. Aqui embaixo está falando que a maior parte desses vírus penetra com a cápsula e o ácido nucleico. Se o vírus for envelopado, o envelope incorpora-se à membrana plasmática da célula hospedeira
e apenas um núcleo capsídeo penetra, ou seja, o capsídeo e o material genético penetram. No interior dessa célula, o capsídeo vai se romper, vai se degenerar, liberando o que? Vai liberar o ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. E pode iniciar aí o ciclo do tipo lítico ou do tipo lisogênico. Iniciando-se o ciclo do tipo lítico, as seguintes situações podem ocorrer dependendo do tipo de ácido nucleico. Vamos ver as situações que podem ocorrer nos vírus de animais. Quando o ácido nucleico é o DNA, o que acontece? O processo de transcrição em moléculas de RNA é tradicionalmente conhecido para os seres vivos, ou seja, o DNA aqui entrou lá dentro da célula, ele vai ser duplicado, vai ser transformado de uma molécula em duas moléculas de DNA. Depois essas moléculas de DNA vão ser transcritas no processo de transcrição em moléculas de RNA. E por último, esse RNA vai ser traduzido em proteínas, ou seja, proteínas virais para formar novos vírus. Aqui eu coloquei que é o caso da varíola, da herpes, da hepatite. No segundo caso, quando o ácido nucleico é o RNA, pode ocorrer duas situações. Aqui é a letra A. O RNA é transcrito em várias outras moléculas de RNA, que passarão a comandar a síntese de proteína. É o caso da vírus da gripe, da raiva e da poliomielite. Então o material genético entra dentro da célula, ali no citoplasma, é o RNA. Esse RNA ele é duplicado, produzindo novas moléculas de RNA. E vai ser traduzido aqui em novas proteínas de vírus. Certo? RNA duplica-se em novas moléculas de RNA. Essas novas moléculas de RNA produzem proteínas virais. No segundo caso aqui, é os retrovírus. Retrovírus, ele possui RNA também, mas não podemos confundir retrovírus com vírus de RNA. Por que, professor? Se possui retrovírus, seu retrovírus possui RNA. Tá. Além de ele possuir o RNA, ele possui uma enzima que é chamada de transcriptase reversa, que vai transcrever esse RNA em DNA. Esse caso aqui é o que acontece com o vírus da AIDS, ou seja, o HIV, né? Não é a AIDS, mas o vírus HIV. A AIDS, para quem não sabe, é a doença, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? Esse vírus da AIDS, o HIV, possui RNA. Só que além dele vai possuir uma enzima chamada transcriptase reversa. O que essa transcriptase reversa faz? Na hora que o vírus entra dentro da célula humana, o que acontece? O RNA é transcrito pela transcriptase reversa em fitas de DNA. Essas fitas de DNA logo vão ser duplicadas. Vai ser formado então fitas duplas de DNA. Essas fitas duplas são transcritas no processo de transcrição em RNA. Aí sim, o RNA vai ser traduzido em proteínas virais, novas proteínas do HIV. Com isso que forma-se os vírus do HIV dentro da célula humana. Então, como eu disse, os vírus de RNA não são retrovírus, só realizam o ciclo lítico, manifestação geralmente mais rápida da doença. O retrovírus e o vírus de DNA podem realizar ciclos lítico ou lisogênico. No primeiro caso, a doença se manifesta. No segundo caso, a pessoa contaminada não manifesta os sintomas. Esse problema aqui dos vírus entrarem no ciclo lítico e lisogênico, quando a pessoa é infectada pelo vírus do HIV e o vírus não entra de imediato no ciclo lítico e sim entra no ciclo lisogênico, essa pessoa não vai manifestar a doença, a AIDS. Ela vai passar aí por um tempo, esse período que a pessoa não manifesta a doença é chamado de tempo de incubação do vírus. Então, durante esse tempo de incubação, a pessoa não vai estar com os problemas da AIDS, da doença, né? Não vai estar
com aqueles sintomas horríveis da AIDS. Porém, ela já é portadora do vírus, ela já é portadora do material genético, vai estar lá nas células do sangue dela, incorporada lá no material genético. E mesmo não apresentando a doença, ela vai estar transmitindo essa doença. No caso, não seria o vírus propriamente dito, né? Seria mais o DNA no caso, o RNA no caso, para as pessoas que vão ser infectadas em relações sexuais, transfusão de sangue e assim vai. Então, já quando a pessoa adquirir o HIV e passa a possuir o ciclo lítico, né, a pessoa já vai ter a doença e já vai ficar sabendo de imediato que está doente, vai ver os sintomas, vai procurar um médico e com isso vai se prevenir mais ou não, né, depende do caso. Então, o ciclo lisogênico acaba sendo um problema com relação à AIDS. As pessoas não fazem os exames e acham que está tudo bem, que está normal, que não está com problema, que não tem a doença e vai transmitir essa doença a esmo. Aqui a estrutura do vírus do HIV. Ele possui envelope externo, né, de lipídios, ou seja, lipoproteico. Ele vai possuir as proteínas virais que se incorporam ali, no caso, ao envelope. Essas proteínas virais aqui do envelope que vão se fixar à célula hospedeira quando ela chegar lá no linfócito T. São essas proteínas virais aqui que se aderem àquele linfócito T, fazendo a infecção. Ele vai possuir o RNA viral lá dentro do capsídeo, aqui o capsídeo, formado por capsídeo e o núcleo capsídeo, na realidade, né, que o DNA está lá dentro, o material genético está lá dentro. E além de ter o material genético, que é o RNA, né, ele vai possuir, como eu disse, a transcriptase reversa, aqui, as proteínas de transcriptase reversa, que já estão dentro do vírus. Então o vírus já vai entrar na célula já preparada para fazer todo aquele processo. Vamos ver como que funciona? Que tal? O vírus do HIV nadando ali, encontra um linfócito T. As proteínas aqui do envelope aderem à membrana. Todo esse envelope passa a fazer parte agora da membrana do linfócito T. E o núcleo capsídeo entra. Esse núcleo capsídeo logo vai se degenerar, liberando aqui, no caso, o material genético. Esse material genético vai ser transcrito em DNA, que vai se incorporar ao DNA da célula e vai utilizar, então, passar a comandar todas as funções da célula. Então vai ocorrer a produção por isso de material genético de vírus e de novas proteínas de vírus. Depois disso, esse linfócito T acaba se rompendo, liberando novos vírus prontos para infectar novos linfócitos, novas células do sangue humano. Quando começa a acontecer esse problema aqui, a pessoa começa a apresentar já a doença, a AIDS. No caso, esse ciclo aqui é chamado de ciclo lisogênico. Aqui, explicando melhor. O vírus chega, se adere à membrana, o núcleo capsídeo é lançado, é destruído o capsídeo, o DNA viral é traduzido, o RNA é traduzido em DNA, o DNA é duplicado, é liberado, é incorporado aos cromossomos, ao DNA da célula, e aí começa a sintetizar novos provírus. Provírus são vírus primitivos, que depois que saem do núcleo, esses provírus vão se unir, vão ser montados em um processo chamado de montagem, ou seja, o RNA viral, as proteínas virais vão se juntar, vão formar o núcleo capsídeo, que chega na membrana, adere à membrana, essa membrana vai formar um envelope viral e aí ele vai ser lançado para fora e vai estar pronto para fazer aí infecção de novas células. Células alvos do HIV. As células alvos que são alvo do linfócito T são as células que possuem receptores chamados CD4. Os principais são os linfócitos e os macrófagos, que vão ser responsáveis pela defesa do organismo. Aqui eu coloquei vários tipos de linfócitos T, os principais, né, o linfócito T ou o linfócito T4, que é a principal célula-alvo do HIV. Esse linfócito T ou T4 aqui é como se fossem os generais de um exército. Quando eles são destruídos, né, pelo vírus,
Os demais linfócitos, as demais células de defesa do organismo vão ficar meio que desnorteadas, sem saber o que fazer, e aí a pessoa começa a ser infectada por doenças oportunistas. Tem uma diferença entre HIV e a AIDS. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Já a AIDS é a doença, ou seja, são os sintomas acarretados pelo HIV. Quais são os sintomas da AIDS? O principal dele é o emagrecimento acentuado, que então é a pessoa portadora desse vírus, já em fase terminal. Cansaço, sem motivo, a pessoa não precisa estar correndo, não precisa estar trabalhando, a pessoa vai estar com cansaço, com fadiga, a pessoa vai ter febres, calafrios, à noite vai ter muito suor, o suor noturno, vai ter diarreia frequente, vai ter ínguas debaixo do braço, nas virilhas, por toda a parte do corpo, vai ter várias lesões na boca causadas por infecções. Todas essas questões aqui, a diarreia frequente, a febre vai ser causada porque o corpo vai estar tentando se defender daquele parasita, no caso o vírus, e o corpo, para tentar se defender, o organismo aumenta a sua temperatura para tentar destruir com essa temperatura elevada do corpo o parasita. Mas no caso do HIV não vai resolver. Quem acaba sendo prejudicado é o próprio organismo humano. E para quem quiser saber mais sobre os vírus, sobre o HIV, para quem quiser ver videoaulas, acesse o meu canal do YouTube, Bioestudos, ou acessem aí o meu blog, que é professorrodrigojimenez.blogspot.com. E não esqueçam dos livros, de estudar pelo livro didático, tá? Faça uma revisão do livro e resolva as atividades propostas em sala. Bons estudos e até a próxima videoaula.